Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da análise do diagrama de dispersão. Então, se a gente observar, né, o diagrama de dispersão que a gente viu no vídeo anterior, ele vai gerar uma nuvem de pontos, né? Então, o que a gente observa? Nós observamos que essa nuvem de pontos são predispostas num eixo XY, onde o x é uma das variáveis e o y é outra variável. Então, o que é a primeira coisa que a gente observa? Quando essa nuvem de pontos segue uma linha, né, reta, com uma determinada inclinação em relação ao eixo de x, né, como aqui, por exemplo, isso indica que nós temos indícios para afirmar que está existindo uma correlação relativamente forte. A gente não sabe o quanto isso é ser forte, mas está existindo uma correlação relativamente significante, né? E como essa nuvem de pontos ela se aproxima de uma reta crescente, essa correlação é crescente. Por exemplo, se a gente tem uma nuvem de pontos agora nesse sentido, né? Então, a gente, mesmo assim, essa nuvem de pontos ainda, né, ela, assim como essa está com o caráter de uma reta positiva, né, uma reta crescente, essa nuvem de pontos está acompanhando a trajetória de uma reta decrescente. Então, nesse caso aqui, né, a gente fala que a correlação é crescente ou positiva, né? Ou crescente, né? Ou uma correlação direta, e nesse caso aqui está implicando numa correlação negativa, que é uma correlação inversamente, né? Inversa, né? Quando um cresce, o outro diminui. Aqui a correlação está indicando quanto uma variável cresce, a outra cresce também. E a variação das medidas de uma são próximas à variação da medida da outra. Aqui também, né? Só que aqui a questão é que quanto uma cresce, a outra está diminuindo. E também no caso, né, nós temos aqui, por exemplo, situações, né, que a gente pode observar quando a nuvem de pontos não tem elas estão dispersas, não tem uma trajetória retilínea. Se a gente observar aqui, a nuvem de pontos não tem uma trajetória retilínea. Então, nesse caso aqui, a gente fala que correlação pode até existir um valor de correlação, mas é uma correlação relativamente fraca, né? Correlação relativamente fraca. Relação. Então, esse diagrama de dispersão, ele nos possibilita ter uma ideia intuitiva, né? Uma ideia inicial das coisas, né? Então, aqui a gente observa, né? É uma correlação positiva, né? Provavelmente uma correlação relativamente forte, eu não sei o quanto ainda, porque é só uma questão visual. Aqui é uma correlação negativa, mas uma correlação inversa, né? E uma correlação relativamente forte também, porque está seguindo trajetória retilínea. Aqui a gente tem mais ou menos um arco aqui, né? Isso aqui indica que não existe uma correlação linear forte aqui. A mesma coisa nesse vale, né? Tanto, né, no vertical quanto horizontal, independente se está no trajetória retilínea, né, a implicação é que a variação de uma não implica em variação da outra, né, porque tá aqui retilínea horizontal, a variação de uma implica na constância da outra. E aqui é a mesma coisa, a constância da outra implica a constância dessa implica numa variação dessa. Então a gente não tem uma variação de um elemento implicar numa variação proporcional ou próxima ao proporcional da outra. Então, não, correlação fraca, correlação fraca, correlação fraca, correlação fraca. E aqui a gente tem as duas correlações que, no nosso entender, ela tem indícios de ser uma correlação forte. A de cima é uma correlação positiva
e abaixo uma correlação negativa. A correlação positiva implica que o crescimento de uma medida implica no crescimento da outra. Aqui não, a correlação negativa implica o crescimento numa medida implica no decrescimento da outra. Aqui a gente pode ter como exemplo aumento da temperatura do ar e aumento do consumo da energia. Aumentou a temperatura, aumentou o consumo da energia. E aqui a gente pode ter como exemplo aumento no índice de isolamento implica em diminuição no índice de disseminação do coronavírus. As nossas análises gráficas, elas têm indícios, né? A gente tem indícios, né? É uma forma visual, é o início de você formular uma hipótese ou de você ter uma ideia do que está acontecendo, mas nela em si tem problemas, né? A gente tem problemas, né? E esses problemas são que eu não consigo mensurar o tamanho da relação entre uma variável e outra, né? Então aqui a gente tem a análise gráfica da relação entre as variáveis, é importante, né? Só que ela não é um bom juiz porque eu não consigo saber isso aqui, a intensidade, né? Assim, eu consigo inferir, mas não consigo saber o quanto de fato, né? E a gente tem esses dois gráficos aqui que indicam, né? Quem tem uma maior relação? Esse de cima ou esse de baixo? Não sei. Eu sei que aparentemente, ó, como a trajetória de ambas tem uma trajetória meio que retilínea aqui, né? E aqui também, né? Mas eu não sei o quanto, né? Quem tem uma relação mais forte, se é o gráfico desses dois elementos do primeiro gráfico ou se é os dois elementos do segundo gráfico. Eu não sei. Então, para a gente responder e a gente analisar, que a gente precisa do coeficiente de correlação linear de Pearson. Esse coeficiente aí, ele exatamente tem essa função. Ele vai falar, olha, a intensidade dessa relação é essa, né? E aí eu consigo comparar, né, diferentes variáveis com diferentes intensidades, falar, ó, uma é mais intensa que a outra, ou seja, essa variável é mais relacionada com essa do que essa, né? Então, quem que é esse coeficiente de correlação? Esse Rzinho aqui, né? Esse cara, ele mede o grau de relacionamento linear entre os valores emparelhados. Então, assim, eu tenho que ressaltar aí que o coeficiente de correlação só mede relação linear, né? Só mede relação linear, não mede outros tipos de relação. E ele mede, né, a intensidade e a direção, né? A intensidade, que é o quanto um é correlacionado com o outro, e a direção, que é se é diretamente, né, ou se é correlação positiva ou se é uma correlação negativa. Então esse Rzinho é chamado de coeficiente de correlação linear de Pearson, e ele é calculado através dessa equação aqui, ó, né, que é os desvios de x em relação à média, os desvios de y em relação à média dos y e os desvios de x em relação a y. Então, a gente tem esses elementos aqui e com esses elementos aqui a gente calcula esse R, que é o que a gente chama coeficiente de correlação de Pearson. Todas as vezes que a gente calcula esse R vai dar um número, né? Um número entre -1 e 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais forte é a correlação positiva. Quanto mais próximo de -1, mais forte é essa correlação, só que negativa. Quanto mais próximo de 0, mais fraca ou menos forte é essa correlação, independente do lado. Quanto mais próximo de 0, uma correlação ela não vai tendo
bons resultados. Quando com a correlação é bom, isso varia bastante, né? Tem bibliografias que falam aí, para você ter um índice de correlação bom, você tem que estar com esse R aí acima de 0,85, né? Próximo de 1, que é acima de 85%, né? Ou abaixo de menos 85, né? Abaixo de menos 85%. Então, a gente observa que a correlação só é forte positiva de acordo com algumas referências, quando ela é de 0,85 acima. E ela é forte negativa quando ela é de menos 0,85 abaixo, né? Então, quanto mais próximo de zero, né, essa correlação ela é fraca.